torci muito para chegar esse dia, para chegar o dia em que o Ao Cubo debatesse política. Só que a gente não pega um assunto só, a gente vai falar de política e redes sociais. Tá tudo ali, né? Especialmente com o episódio recente das manifestações, aquelas que aconteceram em junho de 2013, que obviamente serão tratadas aqui no programa de hoje com os nossos convidados para lá de especiais. Eu tô tão ansioso, mas tão afim de começar esse programa, que eu nem vou falar muito. Aliás, deixa eu ilustrar um pouquinho a minha entrada aqui, não vamos quebrar tanto a tradição. Vamos manter a entrada antes dos convidados, só que ao invés de eu falar, eu vou para a plateia. Microfone. Para você, o Brasil tem jeito? Eu ainda tenho esperança. Você viu, né? Eu ainda tenho esperança. Doeu um pouquinho. Tô um pouco calejada. Você tá um pouco calejada de? Muita corrupção. Muita corrupção. Obrigado. Microfone de cá, por favor. Política para você? Política é a esperança de um país. Política é a esperança de um país. Com uma política bem estruturada, um país tem jeito. A gente tem vários casos, por exemplo, assim, comparar a Nova Zelândia, que teve vários casos que destruiu um pedaço do país e no mesmo tempo que ela reconstruiu, o Brasil não teve mudança alguma. O Japão, que a política é uma política bem estruturada, nos mesmos anos que teve destruição, com uma política correta, o país voltou 100%. E a gente vê que o Brasil não. E você? Tá calejado ou acredita na esperança de um país? O Ao Cubo tá começando e a gente vai debater esse que é o nosso país. E eu quero estar vivo para ver um Brasil melhor. Eu acredito nisso. Acredito em você que vai me ajudar a construir isso. Vamos debater então? Estamos começando. Vem. Deixa eu dar uma impressão aqui, política ainda mexe mesmo com essa galera, né? A banda tá batendo mais forte, tá com mais pique, tá com mais animação, a plateia tá mais forte. Uma salva de palmas pra nós, vamos com esse vigor falar de política, de verdade. Que a gente já gravou algumas outras edições do Ao Cubo, e obviamente todas foram uma delícia, tava todo mundo ali firme e forte, mas eu tô sentindo um vigor maior aqui hoje. É porque vamos falar de política, a gente acredita na parada ainda, e tu tá aqui pra poder ilustrar melhor o nosso programa e falar do VT, como tradicionalmente, já usei essa palavra no começo do programa, a tradição do nosso programa, no caso, é mostrar um VT que fala do tema. O que você traz pra nós? Jovens e política. Os jovens já se envolveram muito nas últimas manifestações que tiveram, começou tudo pelas redes sociais, mas eu fui nas ruas para saber, será que eles estão por dentro de política mesmo? Será que eles sabem o que vai rolar nas eleições esse ano? E tem imagens das manifestações também, né? Sim, nós estivemos nas manifestações também, vocês vão ver tudo agora. Rodou! PEC 37, o aumento das passagens, a Copa do Mundo, a cura gay. Tudo começou com um burburinho nas redes sociais e com o ensaiado coro de O Gigante Acordou, mais de 1 milhão de jovens saíram às ruas para reivindicar os seus direitos e para gritar para todo mundo ouvir e saber o que acontece no nosso país. Este movimento representou um novo e importante momento para a história do país, mas dividiu opiniões. Será que jovem gosta mesmo de política? Não, nem me interessa. Gostar. Gostar? Você gosta? Gosto. Eu não gosto, mas sei que é importante. Então. Bastante. Tipo, em escola, faculdade. Porque é bom, né, o pessoal discutir sobre isso, não só ficar falando besteira na rua. Nós somos o futuro, então, tipo, o que a gente acha hoje é o que pode prevalecer amanhã. Tanto é que nas manifestações do ano passado, muitas das pessoas que participaram eram jovens. Eu acho que o jovem, ele tenta discutir sobre política, só que falta informação. Presidente e acho que é deputado federal, não é? Não é federal. Tá. Presidente, governador. Senador? Presidente, nossa, gente. Presidente, prefeito e deputado federal e senador. Presidente, governador,
Senador, deputado federal e prefeito. É presidência e governador, prefeitura, não sei. É presidente. Acho que governador não tenho certeza, acho que prefeito, tá? Então, tem muito jovem comentando e não sabe o que fala, entendeu? Então, acho que depende, se a pessoa realmente se interessa e se informa, é um assunto de qualquer idade. Valeu, Gui. Você viu só? Pra caramba. Você participou das manifestações? Eu participei das manifestações de todas, inclusive uma com o pessoal do Alcubo cobrindo. E a galera tava bem brava. A gente quase foi agredido nas manifestações, gente. É verdade. É. Teve essa repulsa por vocês estarem como imprensa. Sim, justamente por nós sermos imprensa, nós quase fomos agredidos no meio das manifestações. Como vocês reagiram? Vocês tentaram dialogar? Saiu correndo mesmo? Não dava pra dialogar. Nós recuamos. Correram. Entendi. Mais ou menos isso. Entendi. Pra não apanhar, Bom, né, é gente, tudo válido, né, cara? Eu acho que você poder, melhor do que levar a informação, você poder viver a informação, fica muito melhor para você tentar traduzir para o nosso telespectador a sua experiência, né? Sim, sem dúvidas. Perfeito. Foi muito bom. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, Gui. Salva de palmas pro Gui, nosso repórter. E vamos apresentar a galera que vai falar de política de um jeito bem interessante para nós, porque eu acho que a mídia, às vezes, trata a política sempre como algo que, em sua essência, seja corrupta. A gente vai tentar abordar outras formas, não que nós vamos dispensar a infeliz corrupção que assola a política do nosso país, mas também nós vamos falar, por exemplo, sobre você, político. A gente faz política o tempo inteiro, gente. Eu tenho que ser político aqui para que esse programa saia da melhor forma possível, com a equipe, com os colaboradores, com a namorada que tem que deixar em casa, tem que negociar para poder deixar eu gravando aqui. Enfim, a gente faz política o tempo inteiro. E você já parou para pensar no exercício da sua política antes de ficar apontando o dedo para aquela lá de Brasília, que você de repente só sabe apontar o dedo para criticar? Vamos falar de política também aqui no nosso meio. Ramon, você é um cara que faz política não só nos exemplos que eu acabei de dar, mas estuda isso, inclusive, está fazendo mestrado agora em Sociologia Política, formou-se em Ciências Sociais. Isso. Obrigado por ter vindo. Você participou das manifestações? Participei, do primeiro ao último dia. Do primeiro ao último dia. O que você achou desse movimento? O Brasil acordou e dormiu de novo? Qual a sua sensação sobre as manifestações lá quando você participou e hoje, onde muitas pessoas dizem que o movimento dormiu, como eu acabei de falar, acabou? Eu acho que ele não acabou, eu acho que ele não dormiu, eu acho que a gente passa por um momento de refluxo, que é natural de qualquer movimento, enfim. Eu acho que também foi muito positivo no sentido que foi um momento histórico, pelo menos para a minha geração. Né? Acho que foi a primeira vez que a minha geração pôde ver uma manifestação em massa nas ruas. Né? Então, nesse aspecto foi muito positivo, gerou um debate muito amplo. E, naturalmente, a gente tem um refluxo, a pauta que unificava todo esse movimento, né, foi conquistada e depois, a partir de então, houve um natural refluxo. Então, é interessante, é um movimento muito interessante, é um movimento que tenho colegas no mestrado que estudam isso, então, que está gerando debate. Ramon, aí você falou de um ponto que eu quero falar já. Foi novo para muita gente, para a sua geração foi algo novo. E eu percebi um encantamento nesses jovens pelo fator novo. Passado isso, qual outro estímulo para levar esses jovens para as ruas novamente? Ou quais outros estímulos? Olha, Rafael, eu acho que o novo sempre impressiona muito, né? Então, a gente viu uma geração, a gente viu amigos que os pais lutaram na ditadura militar, né? Então, a gente vê todo o apoio dos pais, vai para estar na rua, para estar militando, para estar buscando seus direitos, enfim. E eu acho que acho que as pessoas devem se alertar para o que está acontecendo no país, o refluxo ele acontece, mas o refluxo ele não pode ser acompanhado de um sonambulismo, digamos assim, né? De modo que a gente vai ter acontecimentos políticos em grande escala nos próximos meses aqui no Brasil e é difícil eu profetizar o que vai se acontecer, como as pessoas vão reagir. Mas você acredita que novas manifestações virão? Acredito. Quer dizer, elas estão acontecendo. Vamos falar em dimensão. Grandes manifestações como as que aconteceram, falando em número de pessoas, tá? Que foram para as ruas. Ainda estão por acontecer? Você acredita que irão acontecer brevemente? Sim, acho que irão, sim. Sobretudo nos próximos acontecimentos aí no país. Copa do Mundo. Copa do Mundo, Olimpíadas. Entendi. Perfeito. Muito obrigado, Ramon.
Do meu lado esquerdo, Soninha. Política. Política sou. Há quanto tempo? Já chegou com o discurso político. Olá, Yá. Sempre. Ó, eu acho engraçado colegas meus, né, que disputam cargos eletivos se apresentarem assim na televisão. Olha, você tem que votar em mim porque eu não sou político. Eu sou médico, eu sou advogado. Aí vem aquilo que eu falei no começo. Entendeu? Olha, eu sou professor, eu não sou político, então eu vou te representar. Caramba, como se ser político, você querer dedicar uma parte substancial da sua vida ao exercício de um mandato, a uma atividade política partidária, fosse uma coisa feia, entendeu? Eu acho ótimo que as pessoas entrem para a política, sejam parlamentares e continuem sendo e se lembrando do que é ser professor, ser médico, ser usuário do sistema de saúde ou funcionário, é ótimo. Mas você negar que é político, porque isso é uma coisa que pega mal, entendeu? Muito pelo contrário, eu faço questão de dizer, eu sou política. Sim, é uma escolha, é uma forma de atuação na sociedade. Soninha, Ramon falou de Copa do Mundo e manifestações. Por que em 2009, quando o Brasil foi eleito para ser sede da Copa do Mundo, ninguém foi manifestar? E agora todo mundo é contra a Copa. 2007, foi né? 2007, foi anterior 2009. ainda. Acho que foi 2007. Porque, olha, vou citar exemplo, um parlamentar, o Romário. Perguntaram isso para ele uma vez, porque hoje em dia ele é um dos caras... mais atuantes? Ele é muito combativo nessa história da Copa do Mundo, ao longo de todo o mandato dele, que termina esse ano, ele dizer, assim, fundamentado, não é meter o pau e falar, muito dinheiro público, acompanhar passo a passo ali os números do investimento de dinheiro público, direta ou indiretamente, né, diretamente, como no estádio de Brasília, ali foi do tesouro ali, 2 bilhões para fazer o estádio. Em outros casos, são financiamentos subsidiados, com aquele juro de pai para filho, entendeu? Então ele acompanhou isso muito detalhadamente. E perguntaram para ele, mas pô, Romário, quando o Brasil foi anunciado como a sede da Copa do Mundo, você estava lá, você foi um dos embaixadores da candidatura, estava lá do lado do Ricardo Teixeira, do lado do Pelé, apoiando a Copa. Por que agora? Eu falei assim, porque eu achei que ia dar. Porque eu achei que realmente em 7 anos a gente ia construir toda essa estrutura prometida, que era uma das razões para o Brasil ser sede da Copa, porque a gente é o país mais destacado no futebol no planeta, o Brasil é considerado o segundo inventor do futebol moderno, etc e tal. Pô, a gente merece ser sede de uma Copa e sim, a Copa deixa resultados, um evento desse tipo deixa resultados muito bons e duradouros para o país, não é só uma festa, não é só um evento. Então ele disse que ele acreditou nisso. Eu já estava mais calejada e já tinha sérias dúvidas. Até por experiência recente de organizar o Pan-Americano. Porra, a bacia da Guanabara ia ser despoluída pro Pan-Americano. É verdade. E não foi, continua não sendo e não vai ser para a Olimpíada, entendeu? Não é esse ritmo. Então eu já era mais cabreira, o Romário era mais confiante. Ele achava, não, em 7 anos, nossa, isso aqui vai ficar tudo lindo, maravilhoso. E ele viu ao longo da preparação que não foi isso que aconteceu. E aí as pessoas estão vendo também e ficando... naturalmente revoltadas. O que é estranho quando as pessoas não ficam. Isso que a gente fica louco às vezes. Obrigado, Soninha. Tem muito o que falar, né? Prazer é meu. Até pra falar prazer é meu, não é política. Prazer é meu. Paulo Klein, sociólogo. Vou continuar no assunto. Tá falando de Copa do Mundo, vou falar de futebol. E eu vou ilustrar com uma frase de Nelson Rodrigues. A seleção brasileira é a pátria de chuteiras. Na época da Copa do Mundo, o brasileiro se veste de verde e amarelo, enfeita o carro, enfeita a casa. Depois que passa, tudo isso vai para o fundo do baú. É um nacionalismo sazonal ou isso não pode ser chamado de nacionalismo? A opinião de um sociólogo. Olha, eu acho que isso daí não é nacionalismo, não. Isso daí é uma festa. E brasileiro gosta de festa. E vamos fazer a festa. Agora, eu acho que isso daí também não vai ser jogado para baixo do tapete, não. Porque em seguida tem eleições. E se o Brasil perde, por exemplo, hein? Como é que fica? Porque tem todas essas coisas. A Copa do Mundo e a vitória brasileira, os nossos jogadores, o Brasil vai ganhar mais uma vez a Copa do Mundo. Isso reflete na política, porque nós estamos falando aqui desde o começo. O que é política? Não é isso? Então, futebol não tem nada a ver com política? Tem tudo a ver com política. Então veja, só para professor gosta de certas coisinhas, tipo assim, Aristóteles disse, o homem é um animal político, certo? Então você começou aí discutindo política. Tudo que nós fazemos é político. Eu estava conversando,
Relações amorosas são relações políticas. Política não é escolher candidato. Política não é a época da Eu adoro eleição. quando um convidado legitima o que eu falo no começo do programa. Aí vai acontecer o contrário. Mas é isso mesmo. Eu acho Faz que parte. Faz parte. essa coisa precisa ficar muito mais clara. Tudo que nós estamos fazendo é política. Esse programa aqui, ele está assim pesadíssimo de concepção política. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos discutindo as manifestações que aconteceram aí em 2013. Né? Isso aqui deveria estar acontecendo isso em todos os fóruns do Brasil, discutindo o que foram essas manifestações. Parece que você falou refluxo. Claro, não se fala mais nisso. Então vamos voltar lá para os outros programinhas de receita, de culinária, etc. e tal. Não se fala mais do que está acontecendo. Ontem tinha uma passeata perto de casa. Legalização da maconha, descendo a Consolação. Muita gente. Então, mas olha só, se a gente estivesse aqui discutindo a moda, os padrões estéticos das mulheres, os relacionamentos amorosos, o funk exaltação, o funk, o pancadão, o proibidão, ostentação, a gente estaria num debate político. Exatamente. Discutindo a sociedade, discutindo os nossos tempos, discutindo valores, princípios, relações, relacionamentos. Moda é discurso. Moda é discurso. A roupa que você usa é um discurso. Você está dizendo coisas. Vou aproveitar Isso é política. um parênteses. Vou aproveitar, fazer um parênteses na fala do professor. Eu estudo Foucault, puxando sardinha para o meu lado. A introdução do Microfísica do Poder é um livro muito famoso do Foucault, que é feito por um professor da UFRJ, Roberto Machado. Ele diz, não há saber neutro, todo saber é político. De modo que desde a roupa que a gente veste até a estética desse estúdio, existe uma tendência por trás, existe um saber político por trás disso. Escolha, o tempo todo, escolhas são feitas, né? E escolhas são feitas a partir de juízos, de valores, de princípios, de preferências, em tudo. Então, até a imparcialidade da mídia. A gente podia fazer um programa inteirinho discutindo a imparcialidade da mídia. Porque a gente não pode esquecer que a imparcialidade absoluta não existe. Um cientista olhando no microscópio não é objetividade absoluta, ele tem alguma coisa já acumulada. Científica. Não existe. Então você pode buscar o equilíbrio, a justiça, a honestidade na cobertura, ainda que ela seja parcial. Esse programa, Você que trabalhou em televisão. Esse programa tem uma posição, não tem? Esse programa acha que política é importante. Sim. Senão Já não teria colocado. Entendeu? Então, assim, você tem que ser honesto do seu ponto de partida, você tem que deixar clara a sua inclinação, a sua tendência, porque você também poderia ter trazido aqui e não prejudicaria o programa, e talvez seja o caso de alguém da plateia, alguém diz assim, eu não acho política importante, eu acho que, pelo amor de Deus, se não tivesse era melhor. Mas tem uma posição, e você ser honesto em relação à posição assumida, se estivesse aqui discutindo lá os padrões estéticos da mulher magérrima, certamente o programa teria uma posição em relação a isso, que seria criticar essa imposição, né? Então, é isso que eu procuro, assim. Eu fui comentarista de futebol, imagina. É possível ser imparcial? Não, não é. E não é porque eu sou palmeirense. É porque você... É o quê? Palmeirense. Nós. É nós. O seu microfone é verde, a gente sabia disso já. Não é? Fiquei tão feliz. Então, a gente tentava, assim, ser claro em relação ao que é uma opinião. O placar é objetivo. Parou ali. O resto é subjetividade. Ai, quem mereceu ganhar ou quem não mereceu. A gente discutia entre a gente se existe isso de merecimento. Se ganhou é porque mereceu. Olha só. Tudo já é um posicionamento. Tudo é debate, Tudo é debate, é o que você vai encontrar no nosso segundo bloco. Um bom debate. A gente continua políticas e redes sociais no Ao Cubo, que dá um tempo rapidinho e volta já já. Até mais. A vida é curta e eu não quero mais desperdiçar. O tempo passa e eu perco as horas. É tudo sempre igual, as mesmas histórias que eu cansei de ouvir. A vida é curta e eu não quero mais desperdiçar. O tempo passa e eu perco as horas. Com o meu coração levanto minhas mãos e arrumo as minhas pedras.
errado. Sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Diz aí, galera, que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? O Alcubo tá falando de política e redes sociais e a banda Via 33 canta Que País é Este? JP, que país é este? O que representa o Brasil pra você? O que você sente quando você canta essa música? Cara, me vem muito assim, o brasileiro ele tem estampado assim no rosto aquela cara, a feição de esperança. Eu acho que isso que o brasileiro sempre transmite, que é um povo a famosa muito... frase, sou brasileiro, não desisto nunca. Exatamente, o brasileiro é muito esperançoso, né? De encontrar alguma coisa melhor ali na frente, de encontrar nesse percurso aí que muitas vezes é sofrido, uma solução, algo que vai vir. Então ele é muito esperançoso, isso eu acho que sempre deixa estampado no rosto do brasileiro. E que por meio da música você consiga alimentar o coração dos brasileiros de mais esperança. A gente precisa disso. A música motiva. Valeu, sucesso pra vocês. Mais uma salva de palmas pra banda Via 33. Como a gente tá falando de políticas e redes sociais, eu quero falar um pouquinho agora das redes sociais. Eu vou começar pelo Paulo Klein. Você acha que as redes sociais, a internet, ela mudou um pouquinho o modus operandi, vamos assim dizer, o modus operandi da população brasileira, apesar da distância geográfica? Tô aqui gaguejo, né? Da distância geográfica que os separa? Ah, mudou, sim. É fantástico, né? A possibilidade de mobilização, por exemplo, essa mobilização está sendo rapidíssima. Certo. Então, eu estava vendo um artigo agora, o pesquisador lá, 180 mil tweets no Twitter no dia 17 de junho, com a palavra protesto. O hashtag protesto. Exatamente. Então, veja, isso daí é o que está acontecendo. Quer dizer, o Facebook, as redes sociais, pode citar nome, sabe lá eu, pode, todas essas coisas aí, elas aproximaram, marcaram datas, marcaram encontros e fizeram as coisas acontecer, né? Às vezes diziam, não, vai ter 100 mil pessoas. Não tinham 100 mil, mas tinha 50 mil. Então tá ótimo, né? Perfeito. Soninha, quer falar? Agora, a interação entre as redes sociais e os outros meios de comunicação tradicionais, os meios de massa, aumenta muito o efeito dos dois. Então, o caso Amarildo, por exemplo, quantas pessoas desaparecem depois de uma batida policial? Né? E aí veio a hashtag cadê Amarildo? Eu não sabia o que era Amarildo que você chama de tradicional, teve que divulgar. Exatamente, apareceu lá no meu Twitter, cadê Amarildo? Aí fui lá ver o que é Amarildo. Cara, um pedreiro foi detido e sumiu. É lógico que ele foi desaparecido, né? Então, veio da rede social. Agora, se ficasse só na rede social, eu duvido que o major da UPP tivesse sido preso, entendeu? Mas por causa daquele barulho na rede social, vamos dizer, a mídia se rendeu. Foi difícil ignorar, né? Tipo assim, tem tanta gente, nem que seja pelo interesse da audiência. Nossa, tem tanta gente falando do Amarildo, né? Vamos abordar esse tema. Seja lá o que os motivou. O Amarildo não estava na pauta do Jornal Nacional antes de estar no Twitter e no Facebook. Agora, aí foi pro Jornal Nacional. E aí a Globo, né, com o poder que ela tem de repercussão, de influência e tudo mais, foi em cima do negócio e no fim não sei quantos PMs da UPP foram presos porque fizeram toda a reconstituição e tal. Então, uma sem a outra não teria tido o mesmo impacto, entendeu? Assim como as manifestações de junho. Na minha opinião, pouco provável que teria tido o tamanho que teve sem a influência das mídias alternativas. E aí eu quero voltar para falar da mídia tradicional e quero citar um episódio delicado. Inclusive, eu pedi permissão para a Soninha antes, se eu poderia falar sobre isso, que você foi estampada na capa de uma revista. Quando que aconteceu isso? 2001. 2001? Isso. Achava até que era antes. Não.
Faz só 13 anos. Só 13 anos. Mas é porque eu achava que era mais tempo, porque há 13 anos atrás a gente não tinha ainda essas redes sociais. Pelo menos não tão fortes. Não, a gente na TV Cultura fazia um programa explicando. Você já ouviu falar em blog? Olha, isto é um blogueiro. Era assim em 2001. Ele custou um preço muito caro, eu diria amargo. Se você tivesse as redes sociais para poder expor a verdade, a sua opinião sobre aquilo, você acha que poderia ter sido diferente? Acho que as duas coisas teriam sido maiores. As reações de apoio. O episódio que ele está falando foi quando a época se propôs a fazer um debate sobre a legislação a respeito da maconha e convidou algumas pessoas para darem a sua opinião. E ela tinha um ponto de partida que era assim, vamos tratar desse tema com um pouco menos de sensacionalismo e pavor. E falar assim, como a gente debate outras coisas, né? E no fim a capa foi sensacionalista, a matéria nem era. Mas a capa foi escandalosa para chamar atenção para o assunto. Eu trabalhava na TV Cultura, eu fui demitida e foi uma discussão de muito tempo sobre liberdade de expressão, no caso a minha, eu posso ou não posso falar o que eu penso, responsabilidade da imprensa, se a época foi correta, problema meu, ninguém mandou falar. E a discussão sobre a legalização da maconha propriamente dita. Claro que disso tudo mais nevrálgico era justamente o tema maconha. Hoje em dia a gente consegue discutir isso com um pouco mais, assim, de leveza, vai. Mas 13 anos atrás era mais difícil, ainda é, mas era muito mais. E até a marcha da maconha não podia acontecer, né? As pessoas não tinham direito de sair para a rua dizendo eu sou a favor da legalização, porque isso já era chamado de apologia. Enfim. Hoje em dia, o que aconteceria? As duas coisas em uma escala muito maior. A rejeição, a quantidade de gente me chamando de maconheira, louca, irresponsável, seria maior. Tanto quanto o apoio. As pessoas dizendo, não, gente, pera, vamos pensar, afinal de contas, esse modelo em que só quem vende maconha é bandido, tá funcionando, não tá? Porque isso é o que as redes fazem, né? Elas aumentam. É verdade. E não aumentam só para um lado só. Não teria aumentado só para o lado de quem entendeu o que eu disse, mesmo discordando. Mas alguém te deu espaço na época para você se defender? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas aí que tá, eu fiquei dependendo de me convidarem. Aí que tá, que com as redes sociais você poderia fazer seu próprio vídeo. Vídeo. Me convidaram muito até. Foi surpreendente, assim. Programas completamente diferentes uns dos outros. Eu entrei por telefone no Ratinho. E na Olga Bon Giovanni, e o Fala Que Eu Te Escuto mandou uma equipe na minha casa. E o programa... Teve espaço no jornal. Teve espaço, eu fui convidada para ir na Rede Vida, fazer um debate dentro de um programa da Polícia Militar. Então... Você não ficou com medo dessa grande mídia depois dessa atitude tendenciosa da revista? Medo não, mas eu fui aprendendo cada vez mais que o que você diz e o que sai publicado pode coincidir. Tá. Acontece. Falando em redes sociais, Rafa, o que você tem para nós? A gente perguntou na nossa fanpage, aproveitando que a gente está falando de manifestação, se nosso público participou de alguma manifestação recentemente. E o Brasil realmente foi para as ruas, 74% das pessoas disseram que sim, participaram das manifestações, e 26% disseram que não participaram. Soninha, você participou? Você foi para a rua? Sabe que não? Não? Olha que coisa. Por quê? A primeira que teve foi engraçado até. Eu normalmente arrasto minhas filhas, né? A mais velha tem 30, a mais nova tem 17. Você tem filha de 30 anos? Tenho, que tem filha já, tem neta, valeu. Nem vou pedir para me apresentar, já tem filha, né? Não, é verdade. Tô brincando. Eu fiquei muito surpresa um dia que eu mandei uma mensagem lá pra Júlia, de 17, né? Cadê você? Tô na passeata da tarifa do busão. Bem na linguagem deles, né? Normalmente ela era arrastada. Mãe, o que eu tô indo? Você vem pra manifestação. Então foi engraçado participar pelo olhar da minha filha de 17 anos, que não foi porque eu convenci, resolveu ir espontaneamente. E pelas redes sociais, é muito divertido você estar ligado na televisão, na GNT, e no Twitter, e no Facebook, e Mídia Ninja, e você vê todas as manifestações ao mesmo tempo. Eu não fui pra rua por razões diversas, porque eu estava trabalhando na mesma hora, porque... Não é porque não acreditava na manifestação. De jeito nenhum. Mas tem essa possibilidade incrível de ver a manifestação, não só a matéria editada depois, que também tem seu valor, mas é o cara
lá no chão, na pista, na passarela. Falando, olha, tem uns caras aqui rasgando a bandeira brasileira e dizendo que bom era no tempo dos militares. E tem outros aqui pedindo liberdade e democracia. E o cara tava lá. É difícil alguém ver tudo isso do helicóptero. É legal o helicóptero para dar escala. Mas a diferença ali... É ali de viver. Como aconteceu com o Gui, né? Ramon, foi graças às manifestações, né, políticas que a população conquistou muitos direitos, tanto trabalhistas quanto sociais. Que outros direitos faltam para nós brasileiros conquistarmos, na sua opinião? Vamos para a rua lutar pelo quê? Muita coisa, eu acho, né? Coitado. Difícil, mas... Nos faltam conquistar. Eu diria, de um modo mais amplo, tanto quanto a pergunta, direitos de natureza democrática. Direitos de etnia, direitos de sexualidade e etc., que está muito em pauta. Né? Direitos de liberdade, de escolhas, o tema da maconha é um deles. Eu acho que esse é o próximo passo. Para finalizar esse bloco, conversar com o nosso querido amigo sociólogo Paulo Klein. Muitos afirmam que no Brasil existe uma elite que não tem direitos, tem privilégios. Você concorda ou discorda? Claro que eu concordo. Concorda. Isso existe não só no Brasil. É possível mudar essa situação? Olha, puxando o gancho ali do professor Ramon, né? Olha, virou professor. Sai daqui cargo novo. Não deixa de ser uma pessoa que está nos ensinando muito hoje com a sua experiência, é um mestre também. Mas quanto mais os direitos democráticos se alastrarem, talvez essa elite diminua, não no sentido assim, precisamos eliminar a elite, eu acho que não é isso. E nem o outro lado, todos têm que estar lá na elite, não é isso. É distribuir com equanimidade, vamos dizer assim, com igualdade, os direitos que são direitos, entendeu? E outra coisa, eu acho que a gente pensa nessas questões democráticas, mas existe assim, olha, direito de ser bem tratado no hospital, direito de ser bem tratado no trânsito, direito de ser bem tratado no metrô e dentro do ônibus, entendeu? Tudo bem, eu quero democracia, claro, todo mundo quer, no sentido político, vamos dizer assim, no sentido mais político partidário da palavra, opções democráticas, participação democrática. Mas nós queremos essas coisas que ainda e nós não conseguimos isso, as manifestações levantaram essas bandeiras, essas coisas refluíram e estão todas do jeito que estavam antes, com alguns corredores de ônibus aí e a passagem a R$3. Falando de São Paulo, né? Só pra... São Paulo. Agora, existem, como ele disse, no mundo inteiro existem elites, grupos, castas com privilégios, né? Isso é um pouco dos humanos chegarem a um determinado lugar e se afeiçoarem dele de tal modo, né? Que não querem que o outro venha para aquele mesmo espaço. Agora, no Brasil, a gente ainda tem privilégios institucionalizados. Poder judiciário. Quando um juiz é condenado por corrupção, quer dizer, assim, está lá provado, constatado, ele recebe como castigo uma aposentadoria compulsória. Entendeu? Ele vai ficar recebendo aposentadoria para sempre, antecipadamente, ele não pode mais ser juiz. Então, de castigo, você pede o direito... então, que espécie de condenação é essa? Entendeu? Um trabalhador demitido por justa causa não pode sacar o fundo de garantia. Entendeu? Então, algumas coisas são até, pensando por esse lado, até mais fáceis de resolver, porque, tá escrito. Vamos escrever o contrário, né? O privilégio cultural de casta, o que é cultural é mais definitivo quando você muda, mas é mais difícil de mudar. E aí... assim, muita coisa não se resolve por lei. Mania de achar que a gente baixa uma lei lá acaba com o bullying na escola. Mas tem coisas que a mudança na lei já é capaz de produzir uma mudança muito significativa. Então a gente tem que mirar como as passeatas fizeram. Miraram ali na tarifa, depois miraram na PEC 37. E pra mim eu tive a sensação que foi um canhão mirando pra várias coisas. Foi, mas você Cada vê, um tinha um discurso, né? mas precisava de algum ponto de partida. Se você não marcar um ponto de encontro, olha, pessoal, vai ser no Largo da Batata, vai ser na Candelária. Tem que ter alguma coisa, né, que seja... As tarifas foi só a gota d'água, né? Na verdade. Precisamos de um governo reformista?
Reforma judiciária, reforma legislativa. De reformas várias, assim, preservando o que já foi conquistado, né? Porque tem gente que acha que tem que derrubar e começar tudo de novo. Não, muita coisa já foi feita. Um alicerce já foi lançado com muito esforço. Mas tem várias paredes para derrubar e janelas para abrir. Vamos abrir mais janelas para você no nosso próximo bloco. E quem vai ajudar a fazê-lo, ó, são vocês aqui, hein? As perguntas da plateia para os nossos convidados no terceiro bloco do Ao Cubo. E eu e eles, ó, estamos te esperando. Sei que vão fazer, reinstalar o sistema. Boa! Vocês escolheram bem o repertório para esse programa, né? Sim. Reinstalar o sistema, pense, fale, sinta, né? A gente está debatendo isso hoje, falando de políticas e redes sociais. E tem uma galera política do Ao Cubo, que tem uma pessoa que só vem trabalhar hoje, que sou eu, vida boa, mas tem uma galera que trabalha durante a semana, né, Julie? É isso aí. E que prepara as matérias curiosas para nós. Qual é a curiosidade de hoje? A gente está falando de Facebook, redes sociais. Você posta coisa no seu Facebook, né? Eu odeio ser perguntado. Eu tô aqui para perguntar. Eu adoro perguntar. Diga-me, qual que é a pergunta? Você posta suas coisas no Facebook, né? De vez em quando só. Imagina, vem lá, vocês verem. Como você acha que vai para lá? Onde fica essa informação? No Facebook. Ela caminha, para onde ela vai? Será que ela passa por algum lugar antes de chegar lá? O que você acha que acontece? Mas passa na sua casa, você sabe tudo que eu posto. Não, na minha casa não, mas eu fui onde passa. Que medo da resposta. Não posso mais nada depois de ver onde que passam as coisas que a gente posta, é isso? É isso aí. Um data center. Vamos conhecer o que é agora. Data center. Exatamente. Vocês estão achando que... Eu realmente não assisto a matéria. Eu realmente não sei, de verdade, tá? Tô mentindo não. Vamos ver então. Rodou. Vamos ver. Bom, é assim que a gente passa grande parte do nosso tempo hoje, né? Na frente do computador, mandando e-mails, vendo vídeos, ouvindo música e, claro, também curtindo a página do Ao Cubo no Facebook. Mas como será que todas essas coisas vêm parar aqui no computador? E mais, quando eu posto uma foto na internet, para onde que ela vai? Ah, não faço a mínima ideia. Eu tenho uma ideia, a gente não tem certeza, né? Sei lá, no computador do Mark Zuckerberg. Bom, você sabe que aqui no programa Ao Cubo a gente gosta de matar a sua curiosidade. Então hoje nós vamos te levar para conhecer um data center, que é exatamente o lugar onde ficam armazenadas todas as informações antes de chegar até o seu computador. A expressão é de língua inglesa e, traduzindo ao pé da letra, data center significa centro de dados.
Mas para entender na prática como isso funciona, vamos ouvir a definição dada por um profissional que trabalha em um dos maiores data centers do país. O data center nada mais é do que um centro de dados que recebe as informações, processa, armazena e deixa ela disponível todos os dias no ano, durante todo o período. Eu posso garantir que as principais redes sociais que estão espalhadas pelo mundo, elas rodam dentro de um data center. Os principais provedores de e-mail do mundo rodam dentro de um data center. Ok, então já entendemos que é nos data centers que os nossos dados virtuais ficam hospedados. Mas afinal, como é que esses dados de fato chegam até esses locais? Que caminho percorrem? E será que tudo é virtual? A informação ela chega no nosso data center de duas formas. Ou chega através da internet, então você está com o teu celular, você está acessando alguma informação, o conteúdo dessa informação está na internet, está no data center, então você pode acessar ela através da sua casa, do computador da sua casa, ou através do seu celular, e isso é invisível, você está chegando através da internet. Uma outra forma que as companhias também acessam o data center é através de link dedicado. O que é um link dedicado? É uma fibra ótica que sai do teu escritório e vem até o nosso. E apesar de as informações armazenadas serem virtuais, o espaço para abrigá-las exige uma estrutura grande. O imóvel, por exemplo, precisa ser espaçoso o suficiente para comportar centenas de servidores, máquinas que chegam a pesar 1 tonelada cada uma. Um sistema de ar-condicionado potente também é necessário, porque a temperatura do ambiente onde ficam os computadores não pode ultrapassar os 22 graus. E em termos de localização, há uma lista de requisitos que precisam ser todos preenchidos antes de se instalar um data center. Tem uma equipe especializada para escolher, tá, o melhor local para se construir um data center. Então, por exemplo, coisas que a gente leva super em conta. Não pode ser um data center que fique em rota de avião, tá? Não pode ser um data center que fique perto de uma usina, não pode ser um data center que fique perto de um posto de gasolina, tá? Não pode ser um data center que vai ficar em cima de um metrô, né? E tudo isso não pode parar 1 minuto sequer. Assim como um hospital que precisa de médicos disponíveis e equipamentos funcionando para atender os pacientes a qualquer hora, as máquinas e funcionários do data center têm que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções e, claro, sem falta de energia. Vira e mexe, um parente meu me pergunta, tá, mas e quando falta energia no teu data center, o que acontece? E aí eu respondo, não acontece nada, porque o nosso data center, o data center em si, não é nem o nosso, um data center ele tem que ser capaz de gerar a sua própria energia. E prover a própria energia significa ter um sistema completo de geradores, que ao primeiro sinal de oscilação do fornecimento da rua, são acionados automaticamente, mantendo as máquinas ligadas até que o abastecimento externo seja normalizado. Outra grande preocupação de um data center: ser um ambiente completamente seguro, tanto física quanto virtualmente. Aqui neste local, a segurança do espaço de 8.000 metros quadrados é feita por 250 câmeras, equipes de vigilância e um controle de acesso extremamente restrito. Durante nossa reportagem, por exemplo, não pudemos circular sozinhos pelo prédio, nem chegar perto dos servidores. Já o objetivo da segurança virtual é um só: combater os temidos hackers. Essa é uma luta diária. A gente tem equipe específica, tá, de segurança que é o hacker amigo, entendeu? Então tudo que o hacker inimigo está pensando, o nosso aqui ele está fazendo o contrário para tentar manter o ambiente sempre disponível. E se manter a segurança dos dados é a missão número 1, logo em seguida vem a garantia da privacidade, o que significa que o acesso ao conteúdo das informações é feito apenas pelo cliente. Portanto, não tenha medo, por exemplo, ao acessar o site de um banco e fazer uma transação, pois mesmo que o site esteja armazenado em um data center, é garantido que só o banco tem acesso aos seus dados. Isso é uma preocupação
de todos os nossos clientes e os dados eles são dos clientes. Dado nenhum é do data center nunca. Bom, agora que eu já sei que os meus dados estão armazenados e protegidos na internet, eu vou lá colocar essa matéria no YouTube para vocês assistirem depois. Falei que eu fiquei com medo de saber a resposta. Tem um ali que falou que vai pro computador do Obama antes, né? Bom saber, porque eu preciso renovar meu visto agora. É por lá que vai. Bom, ainda bem que você respondeu que não é por lá. Data center, que legal. Pois é. É uma coisa que a gente achou legal destacar, né? Que as pessoas têm muito medo desse negócio de banco, né? Os mais velhos, principalmente, não, né? tem medo do banco, medo de usar na internet. Serviço de banco na internet, de usar né? na internet. Os mais velhos... eu também tenho um pouco. É verdade. Aí Não a gente era volta o pra caso. política, né? Os bancos têm medo dos manifestantes também, ultimamente, né? Haja vidro. É verdade. Mas Bom, enfim, é bem seguro, né? Ninguém precisa ter medo de fazer transações, compras, esse tipo de coisa na internet, porque tá tudo ali e a gente pode seguir manifestando e fazendo as nossas coisinhas todas. Legal. O nosso primeiro VT sempre é para falar do tema. O outro VT é sempre uma curiosidade. Mas esse tem muito a ver. Eu vou até usar o Com gancho. nosso assunto. Obrigado, uma salva de palmas para a Julie. Obrigada. Soninha, pegando o caso, foi falar de Obama, né? A invasão, a internet também serve para esse tipo de denúncia, para essa quebra de sigilos. Ela também pode ajudar a fazer esses políticos, pelo menos, pensarem melhor sobre tem ajudado. seus posicionamentos, a ética. Tem ajudado muito. Não só, e não precisa ir tão longe assim, a ponto, o que é muito importante, né? Mas de trazer à tona coisas escondidas. Claro, teve a espionagem do Obama e que você vê, foi revelado por um veículo tradicional, não tivesse saído no Guardian, não tivesse. Então essa combinação ainda em termos de alcance todas as mídias. É super importante, mas o advento do WikiLeaks, né, um tempo atrás, revelando as conversas que eram super decisivas em relação ao que estava acontecendo no Afeganistão, no Oriente Médio, enfim. Não é nem só isso que a internet faz de bom, pelo conhecimento. Mas existe muita coisa que já é pública. Mas ninguém nem sabe que existe, que está lá disponível. Por e exemplo, se sabe execução orçamentária. Tem jeito. Tem, tá Ninguém lá, divulga tá isso. na internet, entendeu? Tá lá, mas é difícil achar. E aí, quando você acha, é difícil interpretar, é difícil entender. Então, hoje você já tem muita gente que usa o seu conhecimento de informática para pegar uma tabela fechada, de informática, de TI, né? De pegar uma tabela fechada e transformar aquilo numa tabela aberta, em que você consegue reorganizar as informações do jeito que fique mais fácil de entender. Então, a internet é muito boa para publicar melhor o que já é público, mas está meio escondido. Vamos falar sobre isso. Está meio cifrado. Vamos tornar público as nossas dúvidas, as nossas questões aqui. Quem quer fazer a primeira pergunta? O microfone está aí. Daqui, por favor, Gui. Bom, meu nome é Tainan. Tem uma pergunta, acho que todos podem até comentar um pouquinho. É uma dúvida, assim, que até me causa um certo incômodo. Eu gostaria de saber por que muitas vezes um político ou a política enquanto pública, ela acaba sendo feita por um político de maneira individual. Enquanto ele, na posição pública, que devia fazer uma administração para o povo, me soa muito individual ou de maneira para uso próprio daquela criação de lei ou daquele qualquer outro tipo de benefício. E isso é uma coisa que causa muito estranheza, eu acho que por grande parte da população brasileira, no geral, que faz a gente ter aquela desconfiança, sabe, do nosso poder público, digamos assim. Posso começar? Pode, por favor. Eu acho que tem eu vou indicar aqui um livro que eu acho que é fundamental para se entender esse processo político, essa herança cultural do brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, né, um grande historiador brasileiro, que vai falar do homem cordial. Eu acho que o homem cordial é pontual na sua dúvida. Por quê? Porque ele vai falar que o homem cordial,
detendo essa herança cultural da colonização portuguesa no país, é um homem que faz sua gestão muito mais por seus impulsos emocionais do que propriamente dito por sua função pública, burocrática. Né? Então, acho que isso é fundamental, porque ele ilustra o quanto mesmo esse político que faz política para si e para seus próximos é um político historicamente construído, digamos assim. Né? É um político que veio da colonização portuguesa, da colonização da vinda de indigentes para o Brasil, que essencialmente foi colonizado por indigentes e tarará. Então, acho que é fundamental a leitura desse livro. Eu acho que dá para esclarecer bastante esse histórico político da política emocional, emotivo. Né? A gente continua pensando em política a curto prazo. Só 3 minutinhos. Próximo bloco, mais participação da plateia. E você? Não sai daí. Até já. É estranho e difícil te dizer que está tudo bem. Se há alguma coisa, então venha entender o quanto só você pode dar um simples passo de cada vez. O sol da meia-noite aqui existe. Você pense e pare, veja que o amor existe. Olhe, prova, sente, toque, é Deus quem te faz entender toda a poesia e torna mais valiosa a vida, e prova que ainda dá pra ser feliz. Apenas atenda quem chama. Voltamos com Ao Cubo, falando de política e redes sociais. Agora nós vamos para a parte que a plateia continua participando, só que de uma outra forma. Atenção, porque é o momento da Complete a Frase! Eu me sinto o Silvio Santos, Chacrinha, sei lá, com essa coisa de ter uma vinheta em seguida. A câmera vai escolher alguém da plateia aleatoriamente, vocês, por favor, vejam naquele monitor, e vai responder a seguinte questão. Pode escolher. Atenção, você. Se eu fosse presidente do Brasil por um dia, eu... Mudaria muita coisa, a princípio, a saúde. Contrataria alguém para segurar o microfone, para você dar o discurso, inclusive. Saúde. Muito obrigado. Na verdade, hoje é diferente, gente. Hoje é a mesma frase para todo mundo. O próximo, caso fosse presidente do Brasil por um dia, a primeira, ou melhor, de repente a única mudança seria... Tinha sorteado uma, caiu no outro. Aqui. Bom, tentaria mudar os políticos em si, né? Fazer uma votação para o público. Ver quem eles ainda querem no poder ou não e dar uma instrução básica. Porque eles são aquele... Eles elegem quem dá mais para eles, que nem a Soninha falou. Tipo, eu vou resolver isso, então você vai para lá. Você chegaria derrubando todo mundo, é isso? É, eu sou meio radical. Bom, coitado, a primeira mudança sua seria comprar um colete à prova de balas também, um carro blindado para você poder governar. Mais um na plateia. Se você fosse presidente do Brasil por um dia, sua primeira mudança? Ah lá, é tu. Eu nunca sei quem é, eu fico lá e aí depois... Aqui eu achei rápido, microfone. Então, acho que eu investiria mais na educação, né? Que eu acho que a educação está precisando também um pouco mais de foco e mudaria nesse sentido, se eu fosse presidente, né? Perfeito. Agora, de novo, a banda, alimentando a vaidade do apresentador, porque agora é a hora do Pergunta Quase Igual. É quase igual a pergunta para os três, tá? Tá. E vamos responder rapidinho. Deixa eu ver para quem que eu mando essa. O Brasil tem jeito? Ah, tem, claro.
Acho que tem. A nossa população sabe o que quer, viu? Quando ela se junta e reflete um pouco sobre o que está acontecendo, ela sabe o que ela quer. Ela encontra caminhos. Paulo Clay, sociólogo, muito obrigado pela sua presença. O prazer foi meu, viu? E agora, a próxima pergunta, quase igual a dele, é o seu jeito para o Brasil? É não desistir. A gente desanima e se você sente as coisas de verdade, se você realmente se importa, tem horas que você desanima, que você fala assim, pô, não dá, não é possível. Não é possível. Mas aí não desistir é que faz a diferença. Então a gente pode ficar de saco cheio da política, dos políticos, de muitas coisas. Mas não entregar os pontos. Isso é que vai fazer diferença. Muito obrigado pela sua presença, adorei. De verdade, foi um prazer tê-la aqui, Valeu, viu? Uma honra de verdade. Os aplausos vai para os 3 convidados de uma vez, tá? Ramon, lá foi o Brasil Tem Jeito, aqui é o seu jeito para o Brasil e agora o seu jeito de ver o Brasil. Coitado. Eu peguei as mais difíceis, amigo, né? Meu jeito de ver o Brasil, um país plural, multicultural, multiétnico, multissexual, enfim, e desejo que as pessoas se conscientizem para esse aspecto do nosso país e que a gente possa construir verdadeiramente uma democracia. Uma salva de palmas agora para os nossos 3 convidados. Dá o microfone? Vou deixar você no vácuo, né? Para encerrar, só quero nomes. Seu nome? Rebeca. Rebeca. Luciana. Luciana. Vanessa. Bom, só peguei mulher. Deixa eu... Seu nome? Guilherme. Guilherme. Bom, gente, eu falei no começo do programa que a política, ela não pode ser vista como algo que acontece lá em Brasília, ou na sua cidade, lá na Câmara. Ela não é algo de todo ruim. Política aí, nem quero falar sobre isso. É corrupção na certa. O que eu quero dizer é que ela não está lá longe, que ela não é só corrupção, não é só coisa ruim, não é só falta de ética. A política, como já falado aqui, acontece no seu dia a dia o tempo inteiro. E eu acho que a partir do momento que você começar a entender que a política não é feita só de Dilmas, de Lulas, de Fernandos, de Geraldos, feito também por Rebecas, por Lucianas, quem sabe assim você vai explorar o assunto de uma forma mais descansada. Antes de criticar, antes de olhar lá, olha aí. E você? Que político você tem sido? Até o próximo Ao Cubo. Um beijo, boa sorte. O Brasil tem jeito. Tchau. Quando não tenho mais pra onde ir e no meu céu não tem mais estrelas, aonde foi parar a coragem? Eu tô cansado, mas não desisto. Mas posso ver uma luz lá no fim. Será que alguém ainda olha por mim? Não me julgue por não ser igual. Carrego a verdade aqui no olhar, no olhar. Eu só rezo pra ficar bem. Eu sei que vai, acredito que vai ficar tudo bem. Só rezo pra ficar bem. Eu sei que vai, acredito que vai ficar tudo bem, 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 bem. Fala pessoal, o programa de política acabou, mas agora a nossa discussão vai para as redes sociais, como vocês já sabem. No Facebook tem um ranking bem bacana que o Cubo descobriu com o desempenho de deputados e senadores. Vários quesitos são analisados, uma coisa bem bacana para quem tem que escolher agora um candidato para as eleições de outubro. No nosso Twitter, como o Gui já comentou no programa, tem aquele vídeo com a participação da equipe lá naquelas manifestações de junho do ano passado, aqui em São Paulo. Tá bem bacana. Confere lá com a gente. Semana que vem tem mais, eu vou estar aqui com vocês. Tchau!